Na verdade, eu acredito que essas questões são mais por falta de conhecimento. O que acontece? Quando não sabemos, como não conhecemos, acabamos criando o preconceito. Ou seja, escuto de uma coisa, escuto de outra, mas não tenho a formação do que é o real e o que deveria ser. Então, eu acabo criando esse preconceito, esse estigma com o outro sem conhecer. Então, se há conhecimento, há uma possibilidade de ouvir e entender. Então, eu acredito que o estigma é mais voltado para isso mesmo, a falta de conhecimento que nossa sociedade ainda tem. A questão do estigma social é um grande desafio, né, dentro da saúde pública, quando a gente pensa nesse sofrimento psíquico, né, que ocasiona cada vez mais as pessoas, acomete cada vez mais as pessoas, né. E existe um processo histórico, né, então por isso que há um grande estigma que traz uma discriminação, que traz um olhar de que tem que ter a felicidade e ser alegre o tempo inteiro, né? Então, por esses processos, a sociedade acaba olhando para o outro como aquele que não pode mostrar suas fraquezas, que não pode ter dores, né? E a vida, ela também é composta por dores. E as dores são importantes para que a gente possa atravessar. Então, as pessoas são julgadas como fracas, né? Quem pensa em suicídio são vistas como covardes, né, que não conseguem enfrentar as dificuldades. Isso torna as pessoas com mais dificuldade de procurar ajuda. Bem, esse estigma ele não é de agora, né? Ele é pré-histórico até. As pessoas sempre assimilam o suicídio, tentativa de suicídio, aspectos religiosos, aspectos morais, e isso vai disseminando de geração em geração. E muitas vezes a pessoa que tenta o suicídio ou que comete de fato, ele é considerado de uma forma ambivalente, ou uma pessoa corajosa, forte, que conseguiu dar fim à sua própria vida, ou uma pessoa fraca, sem religião, sem família, sem princípios, quando na realidade não se trata nada disso, né? Digamos que tem um diagnóstico de depressão ou uma ansiedade, que tem muitas vezes situações de crises, então acaba que o mercado se fecha. Às vezes, muitas vezes dentro da família, muitos familiares e até amigos, tem a questão do preconceito, então acaba criando esse estigma também. Outra coisa que eu percebo muito no dia a dia é sobre a pessoa própria não aceitar, esconder e acabar criando esse próprio preconceito consigo. Então, evita até de buscar um cuidado, antecipar algo que poderia ser algo mais simples para ela, sabe? Exclusão, piadas, né? Essa marginalização, de excluir, né? do contato social, de querer que esteja perto, né? Então, a gente vê isso muito presente no trabalho, na escola, os adolescentes, né? O próprio bullying que surge, né? Com muita frequência nesse período de fase de infância e adolescência, né? Nesses âmbitos escolares. Então, essas situações são formas de discriminação, né? Ou até mesmo a família reconhecer que tem um parente que precisa de um cuidado referente, né, a psiquiatra, psicólogo, a frequentar um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas reconhecer e não querer, e não aceitar e não levar. O que as pessoas geralmente fazem é procurar os amigos, às vezes procurar já um psicólogo ou uma ajuda médica, em algumas situações, né? E por isso é importante que as pessoas, a cultura, a sociedade já esteja receptiva para ser abordada sobre esse tema, né? Sobre esse assunto. Abertamente sobre o tema. É um tema que causa um certo receio na população. Tem pessoas que acreditam que quanto mais você fala, você estimula. E na realidade não é bem assim. Quanto mais você fala, você desmistifica, você coloca informações pertinentes, você sugere que as pessoas procurem um profissional capacitado para tratá-lo, no caso o psicólogo ou o psiquiatra, os dois, e que as famílias discutam melhor essas questões, porque
não é fugindo do assunto que ele vai deixar de existir, pelo contrário. Então, primeiro é entender e acolher isso, que a pessoa vai ter momentos de tristeza, sim, vai ter momentos que não vai querer executar a sua atividade, né, corriqueira, e que tá tudo bem também, né? Em uma vida de uma sociedade de consumo, de produção frenética, somos o tempo todo demandados a produzir. E o ócio acaba não sendo visto como algo produtivo. Mas o ócio também pode ser algo produtivo e é importante, né? Então, primeiro é entender isso, que a gente precisa aceitar as nossas emoções, acolher as nossas emoções. Segundo, é entender que aquela pessoa que está em sofrimento psíquico, ela pode ter uma rede de apoio, que seja familiar, que seja, né, de um serviço público, que vai auxiliá-la a encontrar estratégias para lidar com esse sofrimento, né? Então, por exemplo, fazer um acompanhamento psicoterápico com um psicólogo. Não é necessário você ter um sofrimento psíquico intenso para poder estar em uma psicoterapia. A partir do momento que somos humanos, a gente entende que vamos ter conflitos, porque somos seres relacionais, né? Então, se eu me relaciono com você, eu posso ter conflitos. E isso requer um olhar para si, para poder lidar com aquilo que dispara ansiedade, por exemplo, né? Que dispara gatilhos que me causam um mal-estar, que me causa uma baixa autoestima, por exemplo. Então, é entender que dores existem, elas são importantes para a evolução do ser humano, e entender que não é porque eu estou em um sofrimento psíquico que eu não posso ter um cuidado, né? Então, é acolher, ouvir, a escuta, que a gente chama, a escuta qualificada, é extremamente importante. Às vezes, aquela pessoa que está em um sofrimento intenso, a escuta já significa muito, né? Então, esses 3 pontos são pontos extremamente importantes. Às vezes as pessoas se sentem mais protegidas quando conseguem colocar para fora as suas dificuldades, né? Então, isso, em vez de fazer um alarde, eu acho que a gente pode transformar em um assunto do nosso dia a dia, já que acomete tantas pessoas e que influenciam outra quantidade grande de pessoas. Porque quando a gente fala em suicídio, tentativa de suicídio e automutilação, a gente não está se referindo apenas a quem fez o ato, a gente está se referindo a um grupo de pessoas que estão intimamente ligados ali. A família, o grupo de colegas, de escola, de trabalho, a sociedade de uma maneira geral.